Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre ETFs de mercados emergentes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mercados emergentes, vou falar sobre 4 ETFs que têm a estratégia de investir em mercados emergentes, vou falar sobre a sua carteira e vou mostrar uma comparação também no final. E mercados emergentes faz muito sentido para quem acredita que vai ter uma crise nos Estados Unidos. Se caso tiver uma crise aí com o dólar, ou tiver uma crise com os Estados Unidos, com a bolsa dos Estados Unidos caindo, tendo uma recessão, mercados emergentes podem ser uma boa estratégia para você. Mercados emergentes são considerados países onde a economia está se desenvolvendo, ou seja, a economia está crescendo, com foco na capacidade produtiva. Então são empresas que podem vir a se valorizar, são aí economias de países que podem se aumentar e valorizar as empresas que esse país possui. Exemplos disso a gente tem o próprio Brasil, a China, Taiwan, Índia, entre outros. O primeiro ETF com essa estratégia que eu vou trazer para vocês é o Vanguard Emerging Markets ETF, a sigla dele é VWO, cotação de $39, dividendos de 0,28%, então não faz muito sentido para dividendo. E a variação, a gente sabe que a variação não foi muito legal nesse ano, principalmente aí para micro e pequenas empresas, teve vários problemas nesse ano. Então a valorização é negativa de menos 7%, então teve aí uma queda no valor da sua cota. Foi criado em 2005, o emissor é o Vanguard, a taxa de administração é baixíssima de 0,8% e os segmentos são ações aí, de mercados emergentes e mercado total. E o índice rastreado é um índice aí de mercados emergentes, mais específico aí para a China, tá? Então ele rastreia um índice que oferece exposições abrangentes às ações de mercados emergentes. E tem uma quantidade muito grande de cotas, não vai ter problema nem de comprar nem de vender esse ETF. E aqui a gente pode ver alguns exemplos de alguns países que ele está investindo, A gente pode ver aqui o principal país que ele investe é China, A gente pode ver aqui 27% na China. Também tem Taiwan, 18%, Índia com 16%, depois aqui tem Brasil, tem Arábia Saudita, África do Sul, México, Indonésia, Hong Kong e um pouquinho também na Tailândia. E a gente pode ver que um setor aqui chama bastante atenção, além do setor de tecnologia, é o setor financeiro, com 20%. Se eu não me engano, a tecnologia é 19% dessa carteira, então a maior parte aqui são empresas de finanças. E a gente pode ver aqui também tem algumas tecnologias, a gente pode ver como Alibaba, a gente pode ver aqui como Taiwan Semiconductor, se eu não me engano eu trouxe aqui no canal também. O Tencent também é uma holding aí voltada para tecnologia. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que pagou muito bons dividendos em 2007, depois teve uma queda nos dividendos, a gente pode ver que em 2007 pagou cerca de $2, olha que interessante, mas caiu bastante em 2009 e vem aumentando aos poucos, Aqui a gente pode ver que tem uma leve tendência de alta nos dividendos nos últimos anos, mas nada comparado aí em 2007, então não faz muito sentido para dividendos. E aqui em questão de valorização, a gente pode ver que teve uma oscilação bem grande de 2005 para 2007, teve alguns problemas, mas faz bastante sentido se você pensar que pode haver uma crise nos Estados Unidos. Se houver uma crise nos Estados Unidos, como muitos analistas estão apontando, mercados emergentes podem se destacar, eles podem ter uma valorização. Então faz sentido se você pensar que vai ter uma crise nos Estados Unidos. Mas assim, a valorização está andando meio de lado desse ETF, a gente pode ver que não teve bons resultados. Apesar que a China também, a gente pode ver que a maior porcentagem é na China e também a China nos próximos anos ninguém está prevendo um crescimento de 10% como tinha anteriormente. Outro ETF interessante é o EMQQ, Emerging Markets Internet and E-Commerce ETF, a sigla dele é EMQQ, cotação de $27, não possui dividendos, não distribuiu dividendos nesse último ano. A gente sabe que internet e e-commerce, a parte de tecnologia não é muito bom para dividendos, então faz sentido não ter distribuído tantos dividendos. Teve uma variação de menos 6% no último ano, a gente sabe que então teve um ano muito bom aí as principais empresas de tecnologia, então faz sentido não ter um crescimento tão grande, apenas as grandes empresas de tecnologia tiveram alta. Foi criado em 2014,
O emissor é o Exchange Trade Concepts. A taxa de administração é de 0,86% ao ano, ainda é uma taxa ok. Segmentos são mercados emergentes de internet. O índice rastreado é um próprio da EMQQ, Emerging Markets Internet and E-Commerce. Ele rastreia um índice aí baseado em empresas que produzem a maior parte da sua receita com atividades de comércio eletrônico, ou seja, e-commerce e internet em mercados emergentes. Então vai ser empresas aí, basicamente de mercados emergentes como China, Taiwan, Brasil, entre outros, né, que investem em internet e e-commerce e tem uma quantidade interessante de cotas. Em relação ao portfólio, a gente pode ver que na China tem 47%, basicamente 50% aí desse ETF, então é voltado para a China. A gente pode ver umas outras posições como Índia, Coreia do Sul, Argentina, Holanda, Singapura, África do Sul, Brasil, entre outros, né? Tem até Cazaquistão. Mas enfim, aqui a maior parte a gente pode ver que não é, tem uma grande parte em tecnologia, que também a gente pode ver que tem uma grande parte, mas 44% aí seria na parte de comércio e varejo, né? Porque normalmente as empresas de comércio elas possuem e-commerce, né? E aqui a gente pode ver algumas empresas também, né? Tecnologia, como a Tencent, Alibaba, né? Muito famosa também, Mercado Livre aqui no Brasil, né? Então a gente vai ver mais empresas de tecnologia e comércio. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que não tem dividendos tão interessantes. Ele não distribuiu dividendos em 2018, né? Veio distribuir um dividendo em 2019, mas foi de 45 cents, né? Então foi baixíssimo. 2021, 2022 e até esse ano, 2023, não distribuiu nenhum dividendo. Se a gente olhar o gráfico, de 2015 para 2018 teve uma alta interessante, mas depois teve uma queda. E em 2021 teve uma alta, mas depois só teve queda, né? Então tá interessante porque está no momento de queda, mas a gente tem que entender também que esse ETF investe muito em China, e eu não espero que a China tenha um crescimento de 10% do PIB como tinha anteriormente, né? Provavelmente ele vai ter um crescimento menor. Um outro ETF que tem a mesma estratégia é o iShares Core Emerging Markets ETF, a sigla IEMG, cotação de $47, dividendo de $2 no último ano, então já é um dividendo um pouco mais interessante, variação de menos 7% no último ano, então a gente dá para ver que também está seguindo o mesmo das outras ETFs de mercados emergentes. Foi criado em 2012. O emissor é BlackRock, taxa de administração baixíssima de 0,9% ao ano e ações aí de mercados emergentes. E rastreia um índice aí do próprio MSCI de mercados emergentes. Ele rastreia um índice ponderado de capitalização de mercado de empresas de mercados emergentes, cobrindo 99% da capitalização do mercado. Então a gente pode ver que tem uma grande quantidade também, e é basicamente aí ele segue aí um índice de mercados emergentes. Aqui a distribuição está um pouco mais interessante, tem uma grande porcentagem na China novamente, mas 22%. Já que Taiwan a gente pode ver 16%, Índia 14%, Coreia do Sul em 12% e Brasil 5%, né? Entre outros aqui como a Arábia Saudita, África do Sul, Hong Kong, México e Tailândia. Também tem uma boa porcentagem aqui em empresas de tecnologia, mas a maior parte aqui são empresas de finanças, né, de financeiros. E a gente pode ver aqui nos 10 principais posições, né, Taiwan Semiconductors, Tencent, Samsung, Alibaba, que são realmente empresas de tecnologia. E em relação aos dividendos, a gente pode ver que tem uma alta aqui, só teve o problema aqui em 2022, né, 2022 e 2020, né, que a gente pode ver que os dividendos caíram, não cresceram. Então, tá um dividendo interessante, tá estável, mas não está em crescimento, não está tão legal. Mas o gráfico aqui de valorização está mais interessante, a gente pode ver que teve uma queda aqui em 2016, mas 2017 e 2018 compensou, foi bem interessante, voltou a cair, depois em 2020 voltou a subir, mas também voltou a cair, né, em 2021, e agora está se recuperando. Então tem uma valorização
interessante. Não é a valorização que eu mais acho interessante, não é uma linha reta subindo, então não tem essa valorização em linha reta como eu gostaria, mas tem uma valorização interessante. E o ETF que eu achei interessante trazer para vocês é um Crane Shares, que ele é mais voltado aí para a Ásia e de dividendos. A sigla dele é KDIV, cotação em $26, né? Uma cotação baixíssima, achei até interessante, valor bem fácil de comprar. Dividendos eu não encontrei informação. Variação no último ano também não encontrei informação, foi bem difícil achar informações desse ETF, para ser sincero. Foi criado em 2022, o emissor é o CICC, que eu particularmente não conheço, acho que eu não falei sobre nenhum ETF desse emissor no canal até então. Taxa de administração de 0,69% ao ano, uma taxa de administração ok, e são ações aí basicamente da Ásia, do Pacífico, né? Então, são basicamente aí o segmento aí é de ações aí da Ásia. E segue o índice S&P Pan Asia de dividendos aristocratas. Olha que interessante, dividendos aristocratas, para quem não lembra, né? Quem não lembra, segue o canal que vocês vão ver um vídeo sobre dividendos aristocratas que eu acho bem legal. E são aí a nata dos dividendos, né? São empresas que têm aumentado seus dividendos no decorrer dos últimos anos. E um resumo sobre esse ETF é que ele investe em empresas com maiores rendimentos, né, maiores dividendos aí do S&P Pan Asia, e que eles aumentaram os dividendos por pelo menos 7 anos consecutivos. Então todo ano aí ele tem que estar aumentando os dividendos, senão ele não vai estar incorporado na carteira, né, deste ETF. Um problema que eu achei foi a falta de informações sobre esse ETF, não achei algumas informações como comentei para vocês, os dividendos e variação. E aqui o total de cotas também achei uma quantidade meio complicada, né? Pouquinho, 100 mil. Não é uma quantidade tão legal, preferi que tivesse mais. Ainda dá para comprar e vender, mas já é meio problemático quando eu vejo uma quantidade de cotas tão baixa, né? Pior que isso seria quando você vê 1.000, 2.000, aí é sinal vermelho mesmo. Mas se você comprar, talvez você tenha dificuldade para vender, tá, pessoal? Em relação à carteira, a gente pode ver que são empresas da Ásia, né? Basicamente, a gente pode ver aqui que tem 33% no Japão, 21% em Hong Kong, tem aqui 15% na Austrália, Taiwan, China, né? Depois aqui tem umas porcentagens menores. E a gente pode ver que a maior parte são aí empresas de tecnologias, em 19% da sua carteira, né? A maior porcentagem é em tecnologia. E aqui tem algumas empresas que não são tão conhecidas assim da gente, porque são empresas japonesas, chinesas, tailandesas, né? Então não são empresas tão conhecidas do público. Em relação aos dividendos, eu só encontrei de 2022, então 2023 não encontrei nenhuma informação que distribuiu nada. Eu não tenho esse ETF, para ser sincero, só trouxe aqui no canal porque eu achei interessante. Mas distribuiu aí poucos dividendos, né? 0,30 dólares, né? 30 cents, né? 30 centavos de dólar, então foi baixíssimo. E como é um ETF muito novo, né? Não tem como trazer um gráfico muito interessante, mas é um gráfico que está ok, né? Mostrou que teve uma valorização aí nesse ano. Apesar de ter tido uma queda aqui no meio do ano, ainda teve uma valorização nesse ano, mas não tem muita informação para trazer desse ETF, infelizmente. E aqui vocês podem ver uma comparação entre a valorização desses ETFs, né? A gente pode ver que o maior com valorização neste momento foi o primeiro que eu trouxe para vocês, né? O VWO, né? O VWO com 66% de valorização desde 2006 para 2022. Então a gente pode ver que ele meio que andou de lado, né? Não teve uma valorização tão interessante. Mas se você acredita em uma possível crise dos Estados Unidos, pode fazer sentido um desses ETFs para vocês. A gente pode ver aqui com 50% de valorização, a gente pode ver que teve um outro aqui, mas esse é mais voltado para Taiwan, são empresas de Taiwan apenas, então eu acabei não trazendo para vocês. Mas se quiserem dar uma olhada, procura lá por FLTW, é bem interessante, mas são empresas só de Taiwan. Tem aqui empresas também só da Índia, né, para quem quer investir aí na Índia. Tem também Vietnã, né, tem algumas empresas aí só de Vietnã. A EMQQ, que eu também trouxe aqui, a EMQQ aqui em verdinho, tem uma valorização de 10%, a gente pode ver aqui, né? E a IEMG, eu não trouxe, mas teve uma desvalorização aqui de menos 5%.
Ações do Vietnã aqui, como eu falei para vocês, teve menos 50%, também não trouxe. E a QDIV, né, 16%, tá aqui no meio, né, 16%, que eu trouxe também, que são aí ações da Ásia, né, esse último ETF que eu trouxe para vocês. Logicamente que vocês não precisam comprar todos os ETFs, né? Vejam os ETFs que vocês acham mais interessante e invistam no que vocês acharem mais interessante. Isso aqui não é uma indicação, eu estou apenas mostrando para vocês os ETFs que eu estou estudando e eu acho que faz sentido, né? Pelo menos ter 1 ou 2 ETFs ali de mercados emergentes. Caso tiver uma crise nos Estados Unidos, esses ETFs podem se valorizar. Mas lógico, coloca acima de tudo a qualidade das empresas, a qualidade do ETF antes de sair investindo em qualquer um. E é isso, investidor. Se gostou do vídeo, clique no curtir, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima.